é um fato que nós estamos nos últimos dias. Nós estamos vendo, nós somos as gerações. E Jesus disse, quando vocês veem estas coisas simultaneamente acontecendo, o quê? Tudo isso que nós vemos hoje. Guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra as nações. O que está acontecendo agora mesmo? Estamos vendo isso. Nós temos visto também que nunca houve uma apostasia tão grande como a dos dias de hoje. Pessoas que estão abandonando sua fé, trocando as riquezas do mundo pelas coisas de Deus. Nós vemos isso. Talvez não, com certeza, estamos vivendo o maior índice e grau de imoralidade já vista em toda a história humana. Porque isso existe desde os tempos quando o homem caiu. Mas com o aumento da população, o aumento da tecnologia, então se multiplicou isso. Então é muitas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que estão com medo. Medo de quê? Será que eu vou entrar no céu? Será que eu sou bom o suficiente para Deus me aceitar? Será que de fato eu vivi uma vida que se Jesus aparecer agora nos ares eu vou com Ele? Ou se eu fechar os meus olhos para essa vida, eu vou de fato abrir meus olhos com Deus? Tem muitas pessoas sofrendo com isso, eu não sei quem são, mas é comum nós ouvirmos isso. E é comum também você fazer uma pergunta, se você morresse hoje, para onde você iria? Então, a maioria das pessoas que não tem Cristo Jesus no coração vão dizer, eu não sei. Se você não sabe, o que você pensa disso? Eu não penso. E a vida? A vida termina. Não, ela continua. Então são muitas perguntas. É claro que num sermão nós não podemos responder tudo isto, porque a salvação é uma coisa muito grandiosa e maravilhosa para que possamos entender em poucos minutos. Mas eu quero, pelo menos hoje na palavra de Deus, transferir para pessoas que estão aqui, pessoas que talvez estão nos assistindo pela internet, eu não sei, talvez você esteja aí. Talvez hoje a sua angústia, talvez o que eu falei, você está dizendo, sou eu estou nesse lugar aí, pastor, agora o que eu faço? Então a primeira coisa que eu digo para você é descanse. Porque tem coisas muito lindas que a palavra de Deus nos diz e nos assegura. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, se Deus quisesse que a humanidade fosse para o inferno, tudo que Ele precisaria fazer era não enviar Jesus. Já estávamos todos condenados. Aliás, nós nem estaríamos aqui, porque as nossas gerações não seriam geradas. Então Deus não quer a nossa morte, Deus quer vida. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é longânimo, querendo que todos nós recebamos o quê? A palavra de Deus, ouçamos a palavra de Deus e nos arrependamos para sermos salvos. Amém? Agora, há um segredo aqui, e a Bíblia é cheia desses segredos que são revelados aos filhos de Deus. Porque para os fariseus e para as pessoas perdidas, Deus disse, eu falo em parábolas. Jesus disse. Para que eles não venham a ouvi-la e escutando, eles sejam salvos. Por quê? Porque não iriam se arrepender. E o arrependimento é algo muito importante na salvação, nesse processo maravilhoso. Eu quero começar essa palavra, eu não sei até quando eu vou poder ir
naquilo que está aqui, mas Deus está querendo conversar com alguém aqui. Deus está querendo acalmar os corações de alguns e afirmar os corações de outros, para a honra e glória dele. Aleluia. Eu me recordo que, não sei se a irmã Lúcia Pigari está aqui, está lá. Me recordo naquele dia que fui na sua casa, casa de sua mãe, lembra-se? E a irmã Lúcia, naquele momento, ela estava ainda nova no Evangelho, vivendo uns dias de intensidade, aquele primeiro amor de Jesus, e ela estava muito preocupada com sua mãe. E um dia ela chegou e disse: pastor, minha mãe já não responde, ela já não entende, está deitada numa cama. Os médicos disseram que ela não vai demorar muito. Eu queria que o senhor fosse em nossa casa. E nós fomos, ali no centro da cidade. E eu me lembro que quando cheguei, o pai estava sentado numa cadeira de balanço. Não vou esquecer nunca, irmã. Não sei quantos anos fazem. Eu acredito que por aí uns 30 anos. 20. Então eu já dei 10 aí, mas tudo bem, vamos 10, 20 anos. Eu não sou muito bom de datas. E quando nós entramos naquela sala, estava o seu pai, ela me apresentou, o pai dela muito duro, não queria falar muito comigo, não era muito amigo do pastor. E aí eu disse: eu vim aqui para fazer uma oração com sua esposa, você quer vir? Ele disse: não, eu vou ficar aqui. Entrou eu e a irmã, talvez tinha mais uma pessoa conosco, eu não me recordo quem. Quando nós entramos ali, aquela senhora estava ali, sem sinal algum. Mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, quando eu toquei na mão dela e falei: você está me ouvindo? Ela balançou a cabeça. E eu disse: eu vim aqui por causa da senhora, eu vim aqui para lhe falar do amor de Jesus. E ela balançou a cabeça. Se a senhora está me entendendo, balance a cabeça. Ela balançava a cabeça. Fui falando do amor de Deus para ela, falando de Jesus para ela. E quando chegou num determinado momento, algumas lágrimas começam a descer dos seus olhos. E eu disse para aquela senhora: a senhora deseja receber Jesus na sua vida, para que a senhora seja salva, esteja segura com Ele. E ela balançou a cabeça. E quando eu orei com ela e nós oramos, eu ia orando, e ela ia apertando minha mão, como que se dizendo: amém, amém, amém. E quando nós terminamos aquela oração, eu disse: a senhora está sentindo paz? Eu disse: que Deus a tenha e que Deus a abençoe. E nós saímos dali, e quando nós saímos, que entramos na sala, o pai dela falou assim: o que vocês estavam fazendo lá dentro? Lembra-se? Eu disse: nós estávamos orando. Ele disse: por quê? Porque eu comecei a tremer na minha cadeira. Como que Deus disse: você não quer vir também? Nosso Deus é maravilhoso. O plano de Deus é salvar o homem, não matá-lo. E naquele último instante, naquele último momento, quando ela ainda nem falava mais, Deus a encontrou no seu leito e a levou para si, para a honra e glória de Jesus Cristo. Alguém poderia parar e dizer assim: pastor, o senhor me desculpe, mas como é que você sabe e você me prova que ela está no céu? Eu responderia assim: como você sabe e você me prova que ela não está? Você tem os seus argumentos, mas a palavra é verdade. Ela não muda. A nossa salvação não se baseia em méritos humanos. A nossa salvação se baseia num ato consumado. E isso foi proferido pelos lábios de Jesus, quando ele naquela cruz expirou. Suas últimas palavras foram essas: está consumado o quê? A obra de salvação. A partir desse momento, quem confessar o meu nome será salvo. Não importa no começo da sua vida ou no final da sua vida, está salvo. Eu não sou juiz, nem você é juiz.
Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu quero lembrar para vocês uma outra, esse é também um outro fato. Minha sogra. Pessoas fazem brincadeira com sogra, né? Diz que nunca levaria a sogra para Jerusalém, porque lá as pessoas ressuscitam e... Mas a minha sogra era uma pessoa boa. Eu louvo a Deus pela minha sogra, ela nos ajudou muito. Mas era uma mulher perdida. Ela se achava crente, mas o fruto não estava lá. Sabíamos disso. E as tentativas de falar com ela sobre Jesus. E nos seus últimos momentos, minha cunhada chega para ela e diz: mãe, a senhora não quer receber Jesus? E ao invés de ela dizer sim, ela ficou brava. Minha sogra era um pouco brava. E aquela irmã ficou muito triste, elas três ali, e ela, naqueles últimos momentos da sua vida, passaram-se cerca de 10 minutinhos, e ela chama a minha irmã, a minha cunhada, e diz: Sandra, eu quero Jesus na minha vida. E ali elas oraram. E ali ela confessou Jesus Cristo como Salvador, e ela disse: eu te recebo como meu Salvador, coisa que ela nunca fez durante toda a sua vida. E de repente, aquela paz, e cerca de 15 minutos depois, ela estava nos braços do Senhor. Alguém poderia dizer: mas é injusto. Eu fui para a igreja, vivi a igreja o tempo todo, e agora, uma pessoa que não viveu, uma pessoa que ficou longe da igreja, ela vai para o céu e eu vou para o céu, por quê? Então, que adiantou? Se você pensa assim, você devia rever seus pensamentos. Filho pródigo, ele recebeu sua herança, ele pediu a herança, ele disse: meu pai, dá-me o que cabe a mim. E a herança é simbólico do Espírito de Deus. Então muitos conheceram o Evangelho, receberam o Espírito Santo, mas com esta herança foram e viveram no mundo, e amaram o mundo, e viveram nas coisas do mundo, e se portaram com as coisas do mundo. E assim aconteceu com o filho pródigo. Mas é interessante porque há dois cenários. Existe o cenário do filho pródigo, que com dinheiro gastou todas as suas finanças, todo aquilo que ele tinha, todo o dinheiro que o seu pai havia dado. Gastou com mulheres, gastou com orgias, gastou com as coisas, se divertiu, teve muitos amigos, até que um dia acabou. E o outro cenário, enquanto ele estava ali vivendo aquele, era o outro, o pai todos os dias. Quando ele volta. Porque enquanto há fôlego, há tempo de salvação. Quando ele volta, ele olhava, e ele ficava do horizonte, esperando. Até que naquele outro lado da cena, o filho, não tendo mais dinheiro, foi procurar um amigo, talvez pedindo um empréstimo, não achou. Foi pedir talvez um lugar para morar, não encontrou. Foi buscar talvez um amigo para que lhe pagasse uma comida, não achou. Por quê? Porque é assim que o mundo nos trata. É assim que o mundo trata. Então ele, precisando sobreviver, ele vai atrás de emprego, não encontra. E o único emprego que foi lhes dado foi comer, foi trabalhar com porcos e comer das bolotas que caíam. E ele pegava aquelas comidas sujas e comendo. Então, naquele momento, naquela situação, ele começa então aí pensa e diz assim: na casa do meu pai eu tinha comida em abundância, eu era bem tratado.
Eu tinha meus criados, e hoje eu estou aqui, sozinho, sofrendo, ninguém me dá atenção, comendo das bolotas que caem do coxo desses porcos. Ele disse: eu vou tomar uma decisão, eu vou voltar. Aleluia. Ponha essa palavra em seu espírito, no seu coração: eu vou voltar. E ali ele diz: eu não sou digno de ser chamado filho do meu pai, porque até os jornaleiros dele estão melhor do que eu. Então, porque eu não me sinto, escute, eu não me sinto mais digno disso. É assim que o pecado faz conosco. Nós não nos sentimos dignos, nós não nos sentimos mais parte, nós nos sentimos um forasteiro. Ele disse: eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Eu vou dizer isso para meu pai: mas aceita-me como um dos teus jornaleiros, para que eu possa viver aqui com o Senhor. Aleluia. E então ele sai naquela grande jornada de volta ao Pai. E quando ele chega numa certa distância, o pai olha e vê aquela figura vindo. E ele diz: é meu filho. Note, ele vem maltrapilho, ele vem sujo, ele vinha de uma viagem desgastante. Talvez sua aparência não fosse das melhores, talvez seu cabelo estivesse todo sujo. Nós não sabemos a aparência dele, mas podemos imaginar. E aquele pai sai na direção daquele filho correndo, e ele não fazendo questão de qual era o estado do filho, ele abraça aquele filho, e ele beija aquele filho. E ele abraça o filho, e o filho diz para ele: pai, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, eu não sou digno de entrar na tua casa, mas aceita-me como um dos teus jornaleiros. Enquanto ele estava dizendo isso, tudo que o pai queria era sentir o corpo do filho e abraçar seu filho. E ele disse: venha comigo, meu filho. E logo quando ele vai chegando, ele já vai dando ordens: matem um bezerro, deem banho nele, coloque uma vestimenta de linho branco, cinja-o, e aqui está o meu anel, dê a ele o meu anel de que ele é meu filho, e que isso aqui pertence a ele, sempre pertenceu e vai pertencer. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Ninguém pode nos separar. Mas quando nós estamos longe, é como se nós estivéssemos separados. Não é o Senhor que está dizendo sobre você, é você que está se dizendo acerca da santidade dele. Talvez você se sinta como aquele filho pródigo, que não queria mais voltar para conviver com seu pai porque não se achava digno. Mas a figura do pai, que está determinada ali naquele texto sagrado, é de um Deus que é longânimo, um Deus que espera, um Deus que está chamando o Espírito Santo enquanto as pessoas estão gastando suas vidas em outras coisas. A Bíblia diz que ele está diante do Pai com gemidos inexprimíveis, orando, intercedendo por vossa vida. Aleluia! Esse é o Deus que você pensa que não te quer. Ele quer mais do que você imagina. Eu quero ler uma parábola para vocês. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus, veja, o reino dos céus está falando de quê? Daquele lugar, das mansões celestiais. O local onde Deus tem preparado para todos nós, do qual Jesus disse: se assim não fosse, eu vos teria dito. Eu digo: mas eu vou preparar lugar para vocês, e quando estiver preparado eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, ali estejam vocês comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E essa parábola, ela mostra uma coisa importante.
Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. E tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindo-os da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Claro, eu trabalhei mais. Então, se ele deu 1 para esse que trabalhou aí 1 hora, quanto mais nós que trabalhamos o dia inteiro. Pensaram assim, que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Aleluia. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Então o problema não está em Deus, o problema são nossos olhos. Nós queremos para nós, nós queremos merecer, nós queremos ganhar mais do que o outro. Isso é um problema do mundo. E aí, a Bíblia diz assim: os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós fazemos muita confusão de salvação e galardão. Porque algumas pessoas, ouvindo uma mensagem como essa, que já não é uma mensagem mais pregada, porque as mensagens mais pregadas hoje é de condenação, porque as pessoas cobram muito, como que se nós, pelas nossas forças, pudéssemos operar mais do que os outros. No reino de Deus não tem isso, não tem competição. O reino de Deus é para quem crê, para quem recebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar conscientes de uma coisa, que Deus nos salvou para as boas obras. Então a questão de salvação não é uma questão de mérito, é uma questão de amor e uma questão de um ato salvífico. Mas o nosso galardão, esse sim, é baseado nas nossas boas obras. Então nós não podemos fazer diferença, porque nós sabemos que alguns serão salvos que como pelo fogo, porque suas obras vão ser medidas. E todas as obras que partem de nós pela capacidade humana de fazermos pelos outros, embora sendo boas, elas são queimadas. Mas as obras que nós fazemos em nome de Jesus, uns pelos outros, são como ouro refinado, que não vão se derreter. E não se perde 1 grama. Então receberemos nossos galardões. Então as pessoas, não, mas vai haver o julgamento para os santos. O julgamento dos santos não é para a salvação, você já vai estar lá. Aleluia, diga aleluia.
Você já vai estar. Um dia um homem chegou para mim assim: pastor, eu quero ser salvo, nem que seja para ser o lixeiro do céu. Eu disse: então você já está no inferno, irmão. Ele disse: por quê? Porque no céu não há lixo. Ele disse: então eu vou escolher outra profissão. Eu disse: faça isso rápido, porque lá essa daí você não vai ter. Vocês estão entendendo onde os homens estão? Eu quero saber, é chegar lá, mas eu quero me segurar por aqui. Eu quero fazer, sabe, não é justo eu estar fazendo. Você está aqui hoje porque você quer ir para o céu, ou você está aqui hoje porque você quer adorar o Senhor? Você reparte o que você tem com os outros porque você tem medo de não ir para o céu? Ou porque você, cheio da misericórdia de Deus e do amor, das entranhas de misericórdia de Deus, você quer que alguém seja agasalhado, seja munido de alguma coisa? Tem uma religião, não quero dizer o nome, e se você não fizer isso, você vai ser reencarnado numa outra geração e talvez você venha como um rato, uma barata. Porque você vai escalando, sabe? Você é bom nessa vida, você vai ser melhor na outra, depois você vai ser melhor na outra vida, depois você vai ser melhor na outra vida, até que você vira um Deus. Você nunca vai virar Deus. Você sempre será um filho de Deus. E a Bíblia diz: ao homem é dado o direito de viver uma só vida. E depois disso ele vai prestar conta daquilo que fez diante do Senhor. Por quê? Porque os julgamentos dos santos não é para que ele entre ou não no céu. Não é se ele vai ser salvo ou não. O julgamento dos santos é para galardão. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar nos ares com a sua igreja para vingar e lutar contra os inimigos de Israel, ele virá conosco, com os santos. E o que é que eles trazem nas suas mãos? Cada um com seus galardões. O que significa isso? Eu não sei exatamente, não é o sermão sobre galardão, mas eu creio que eles virão para reinar com Cristo, e nós vamos reinar com Ele nesta terra por 1000 anos, aleluia! Mas até que Ele venha, o que eu devo fazer? A palavra do Senhor era cheia de instruções. Eu me lembro que eu sempre fui muito, assim, curioso. Eu não me conformo com certas coisas, eu fico pensando, eu fico meditando, eu vou para a Bíblia, eu vou para Deus, e eu digo: Deus, até eu não saber isso aqui, eu não sossego. Em uma certa ocasião eu estava pensando sobre salvação. Eu digo: eu não entendo, Senhor, eu sei que Tu dizes, mas eu não entendo isso aí não. Como que nós somos tão ruins? E o Senhor nos ama tanto. Não dá para entender. Eu queria saber, Senhor, tem alguma coisa a mais? Eu me lembro, era um dia de folga, e eu estava lendo a palavra de Deus e sentia como que se aquele ambiente estivesse com a presença de anjos. E naquele momento, meus olhos pesaram, fechei os olhos, e Deus começou a mostrar coisas sobre salvação, mas eram muitas coisas, e vinham na minha mente. Chegou um momento que eu disse: não, para, eu não consigo, deixa eu anotar, eu não vou lembrar de tudo isso. Ele continuou. E muitas coisas, é como que se em um segundo, parece que um livro inteiro foi colocado no meu espírito. Eu não entendia. Aí eu ficava: Deus, como é que eu vou lembrar? Porque naquela época eu pensava assim: se isso aqui veio para mim é porque eu tenho que pregar para a igreja. Mal eu sabia que Deus não queria que eu pregasse para vocês. Deus queria simplesmente que eu entendesse o que eu estava pedindo. E aí então aquilo vinha durante o dia, eu ficava lembrando: mas e agora? Isso aqui, como é que foi aquele negócio? Eu digo: por que eu não anotei? Bom, nesse período,
Deus me abriu uma porta para eu ir para Singapura. Eu fui pelo Instituto Haggai. Dr. Haggai, ele tinha um sonho, ele tinha um alvo de treinar 1 milhão de líderes do terceiro mundo para poder alavancar o evangelho nos lugares onde essas pessoas viviam. E eu fui agraciado por Deus com uma dessas bolsas. Fiquei 1 mês em Singapura. E ali, naquele treinamento, foi muito importante. Aprendi muitas coisas. Mas eu me lembro que chegou o último dia. Eu não estava muito bem. Eu contraí uma enfermidade lá. Fiquei muito mal. O médico disse que se eu não tivesse ido naquele dia, no outro dia eu estaria morto. Porque eu acho que eu comi muito frango cru. Porque lá eles costumam comer o frango mais cru do que cozido. E com a fome que eu estava, os brasileiros não comiam, então meu prato virava um galinheiro. E eu comia. Eu gosto de frango. Quem me conhece sabe disso. Mas aquilo me deu uma doença. Eu contraí um vírus. E por 1 semana eu fiquei de cama. Eu não conseguia ficar em pé mais. E havia um médico africano que ficava ajoelhado a tarde inteira, orando por mim, pedindo a Deus que me sustentasse. Nunca vou esquecer dele. Ele segurava na minha mão e perguntava: brother, você está bem? Eu disse: não. Ele orava mais, até que chegou numa quinta-feira. Ele disse: fica aqui. Ele foi lá e disse: não trouxeram ambulância. Ele era médico. Se vocês não trouxeram ambulância para esse moço aqui, ele morre. E foi isso que o médico disse. E me deu muitos antibióticos para eu poder sair daquela. Então eu não estava lá muito bem, eu de repente olhei, e eu gosto muito de ler. Então tinha umas caixas enormes lá, cheio de livros. E aí veio a boa notícia: vocês podem levar o que quiser, e é de graça. Aí eu digo: ah, meu Deus. Comecei a fuçar aquelas malas, aquelas coisas, fui coisando. Aí eu vi um folheto, um folhetinho. Ele era dobrado em várias partes assim. Mas pense numa coisa feia, que se a mídia visse hoje, reprovava logo de cara, que aquilo nunca iria para a mídia. As cores, vermelho e amarelo. Digo: Jesus, o que negócio é esse? Mas eu botei o folheto dentro da minha coisa, porque era o que eu poderia levar, e mais alguns livrinhos. E quando eu cheguei em casa, eu abri aquele folheto tinha tudo que Deus me falara na minha visão, no meu sonho. Porque naquele dia, quando eu terminei com toda aquela... Havia uma certeza tão profunda de salvação, uma certeza tão grande de que Deus nos salva de fato, que naquele dia eu não tinha... Eu peguei meu violão, eu não sou compositor, mas naquele dia era como se os anjos estivessem ali e eu comecei a entoar isso aqui. Certamente a presença do Senhor está neste lugar. Eu posso ouvir a voz dos anjos. Eu nem lembro mais a letra. Faz tanto tempo que eu não canto. Preciso cantar aquilo de novo. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler aquilo. E aí eu olhei, no final estava lá o nome do autor, eu disse: puxa Deus, ele vinha pregar, se ele viesse pregar na nossa igreja, ele tem condições de passar isso. Eu não tenho, porque eu não me lembro das coisas. Agora eu estou vendo aqui, mas eu não me sinto capaz de passar isso. Como seria bom que o senhor pudesse, mas, nós estamos falando de uma época que você não tinha o senhor Google. Como que eu vou achar um homem desse? Não tinha nada, não tinha informação nenhuma. E eu disse: puxa, Senhor, que bom se ele pudesse vir pregar aqui e nos falar sobre salvação. Mas ficou aquilo. Um belo dia, um amigo americano missionário veio me visitar lá na igreja. Eu entrei e disse: rapaz, eu tenho um folheto aqui, eu preciso te mostrar. Ele disse: traga o folheto. Estava todo em inglês, eu mostrei para ele. Eu disse: olha cada coisa linda que tem aqui. Ele disse: rapaz, é muito lindo. Ele disse: aí eu contei a experiência. Eu disse: puxa, eu gostaria tanto que esse homem viesse aqui falar conosco, mas eu não sei nem de onde ele é. Ele olhou para mim e falou assim: esse homem
ligou para mim ontem, dizendo que havia a tua igreja. Ele está no Rio de Janeiro. E ele disse que tinha muito desejo de conhecer a sua igreja. Isso é coincidência? Não. Sabe onde ele ficou? Uma semana na minha casa. E nós conversamos sobre tudo aquilo que estava ali. Você lembra daquelas duas menininhas que quando assistiam televisão e viam uma cena que pudesse esboçar pelo menos assim alguma coisinha que visse, elas faziam literalmente assim, ó. As meninas, elas não olhavam para coisas erradas. Porque seus pais tinham conhecimento. E naquela semana ele pregou em nossa igreja e eu tive a oportunidade de sentar com aquele homem, de ir passo a passo. Porque, meus queridos, quando nós entramos nas revelações de Deus, sobre o amor de Deus, somente a oração que Paulo faz, dizendo, Deus, que eles possam enxergar a extensão, a largura, a profundidade, a altura do teu grande amor para conosco, para que eles possam entender a sua herança, comum a todos os santos, e que eles possam fazer bom uso dela, para a honra e glória do teu nome. Então, salvação não se trata de entrar no céu, salvação se trata do céu entrar em você. A salvação não se trata de você ir ver Jesus, a salvação se trata de Jesus descendo do céu para ver você. A salvação não é um mérito, não é alguma coisa que você e eu possamos fazer para que ninguém se glorie. Você já imaginou, se fosse assim, eu imagino que chegariam uns irmãos lá, que já aqui já dão trabalho, imagino lá no céu. Ó Senhor, esse lugar aqui é o meu, e esse lugar aqui é o da minha mulher, e esse lugar aqui é o da meu filho. Por quê? Porque eu fiz para a igreja, eu dei para a igreja, eu fiz evangelismo, eu fiz isso aqui, então por direito esse lugar é meu. Mas não é por mérito. E para que ninguém seja candidato, não importa qual é a tua fortuna nesse mundo, eu quero dizer para você que a sua herança e a sua entrada no céu não é com ouro, não é com prata, não é com euro, não é com essas coisas do mundo, não é com Krypton? Não, Krypton é do super-homem. Criptomoeda. Não é por quantos iates você possui, não é por que bairro você mora. A salvação não foi pago com isso, a salvação foi pago com sangue. E esse sangue é o de Jesus Cristo, não é sangue humano, não é sangue de bodes, é sangue de Jesus. Então o valor de uma coisa não é pelo que ela é em si, mas pelo valor que é dado por ela. O valor do dinheiro, aquilo que se paga por alguma coisa é que valoriza a coisa, não ela em si. Porque eu faço uma pergunta para você: se você estivesse num deserto, pronto para morrer, você estivesse ali nas últimas, você precisa de um copo d'água desesperado, e alguém chegasse com esse copo d'água e visse no teu braço um Rolex de $38 mil, e ele dissesse, esta copo d'água pelo teu Rolex, o que você faria? Você não ia entrar no rolo. Você daria o teu Rolex. Porque é mais importante a água. E o que as pessoas estão precisando hoje é de água viva. Não é de dinheiro nem fortuna. Quando eu era menino, eu queria ter barba. Mas por que o senhor queria ter barba? Com 16 anos deixei minha barba crescer. Que era para poder dirigir sem os guardas me pegarem. Era. Então eu queria ter barba. Eu queria ter 18 anos para tirar a carteira de motorista. E aqueles 6 meses últimos foi terrível. Eu sou de dezembro, 11 de dezembro de 1957. Nascido em Fortaleza. Aí, minha vida toda foi isso. Meu filho, depois de vir Miriam, Meire, Nancy, Júnior, Carminha, os aniversários, todos eles, papai chegava, meu filho,
olha, até o Natal, tá bom? E no Natal eu dou um melhorzinho para você. Dava nada. Era o mesmo presente que todos. Aí quando chegou no meus 18 anos, ele disse, meu pai disse assim, você quer uma festa de aniversário ou você quer carteira de motorista? O que você acha? Eu digo, eu quero minha carteira de motorista. Eu fiquei sem festa. Estava lá no primeiro dia de 18 anos para tirar minha carteira. Hoje eu daria minha carteira para ter 18 anos. Eu queria ter meus 10 anos de volta. Eu nunca mais iria ficar pensando numa carteira de motorista. É por isso que Salomão disse uma grande verdade. Ele disse, sabe, a vida se resume numa coisa, vaidade. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque quando ele estava naquela cruz, entre dois ladrões, uma à direita e uma à esquerda, estava à sua esquerda, olha para ele e fala assim, tu não dizes ser o Filho de Deus? Aproveitador, só quer as coisas de Deus, mas não quer se dar para Deus. Salva-te a ti mesmo e salva a gente também. Olha, ainda é, como é que chama? Cara de pau. Salva o Senhor e salva a gente. Jesus não teve resposta para ele. Mas o que estava à sua direita, olhando para o outro, disse, nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Nós estamos aqui porque a justiça está sendo exercida em nós, porque somos ladrões e assassinos, mas esse é inocente. Ele olhando para Jesus, e Jesus olhando para ele, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Nós vivemos hoje num tempo de muitas doutrinas. A quem nós vamos seguir? Nós vemos hoje, diante de uma geração que diz que se nós não tivermos cuidado, nós vamos perder nossa salvação. Ah, pastor, estou aproveitando. A gente perde ou não perde? Eu não vou responder. Mas eu vou te afirmar algumas coisas que, se você crer, pode ter certeza, você é confirmado nos céus. Quem é que vai realmente subir para o céu? Então essas duas questões são muito fortes. Nós queremos respostas. E nós queremos medir minha vida com isso que está aqui. Mas nós nunca vamos chegar nas medidas que Deus estabeleceu. Por quê? Porque não é por merecimento, eu já disse para vocês, é por graça, é por meio da fé. Então, dentro de um contexto de igreja, nós podemos afirmar que há uma revelação límpida na palavra de Deus. Ei, não escute mídias, não escutem pessoas, escutem a voz do Espírito Santo. Vejam que a palavra de Deus lhe deu o Espírito Santo para revelar as Escrituras para vocês. A Bíblia não diz que se a mídia te ensinar, se alguém te ensinar, você vai chegar à estatura, mas ele diz, se fores bem instruídos pela unção que está em vocês, e a unção que está em vocês vos ensina, ela diz a vocês a revelação disto aqui, ela vai dizer o que é reto diante dos olhos de Deus, a unção que está em vocês, o Espírito Santo fala com vocês, abrirá os olhos de vocês, lembrará vocês das palavras de Jesus Cristo, e se vocês orarem para o Espírito Santo, e terem relacionamento com o Espírito Santo, vocês vão ver a Bíblia tão límpida como ela é.
E aqueles que forem bem instruídos por ela serão como seu mestre. Dois dos homens que eu tive o privilégio de interpretar aqui no Brasil, que andei com aqueles homens alguns tempos da vida deles, são considerados heréticos. Mas quando eu estive com eles, eu aprendi coisas que eu nunca teria aprendido em seminário nenhum. A salvação é uma ação divina em favor do homem, que liberta o homem do império das trevas. Partindo do fato que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, aquilo que foi feito por Deus em seu favor é para garantir que ele não vai desistir e ele caminhará até o dia final, sem vacilar. O nosso grande desafio aqui em poucos minutos é mostrar para vocês que existe uma revelação que tira essas coisas, questionamentos. A fé não pergunta quem desceu até a profundeza, quem subiu até o céu. A fé não diz, a palavra está aonde? No teu coração. A palavra está em você. Se você com o coração crê e com sua boca faz confissão para a salvação, é assim que nós temos que ver que a nossa salvação é resultante de um relacionamento, ela não é resultante de um direito, ela é resultante de estarmos juntos, de estarmos ao lado do Espírito Santo. Ele é o caminho da justiça, Ele é as nossas veredas, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos conduz, e nas mãos dEle não há diabo e nem inferno no mundo que Ele tire. Aleluia! A própria palavra de Deus revela a verdade completa. E eu queria levar vocês para Hebreus, e até onde eu puder eu vou passar isso para vocês hoje à noite. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3:12. E está escrito aqui na palavra do Senhor. Tenham cuidado. Diga. Tenham cuidado. Então espera um pouquinho. É preciso parar. Tenham cuidado. E olha como o apóstolo Paulo se refere a nós. Irmãos, diga irmãos. Eu estava pensando ali sentado durante o louvor, porque eu fico com a mensagem, às vezes, borbulhando. E aí, enquanto eu estava sentado ali, eu fiquei assim, puxa, lá em casa somos 6. A gente aprontava. Meu irmão mais velho era terrível. Eu era igual, mas eu sabia me livrar da surra. Ele não escapava. Eu me livrava. Especialmente com minha mãe. Minha mãe, um dia ela comprou uma palmatória. Sabe o que é palmatória? Esses meninos não sabem nem o que é. Eles pensam que é um tablet. Era um tablet daquele que dava na mão da gente. Doía que doía. Era dessa feito de madeira, eu não sei que madeira, eu não sei nem porque que inventaram aquela madeira no mundo. Mas aquilo ardia. Ela pegava na ponta do dedo da gente e dava no centro da palma da mão, e aquele calorzinho subia pelos braços, pegava até os olhos. E minha mãe batia. Fizemos uma conferência. Nós vamos ter que se livrar dessa palmatória. E a sorte caiu sobre mim. E eu enterrei aquele negócio lá no quintal. Mas eu fui o mais fundo que eu pude. Que é para nenhuma galinha ciscando achar. Até hoje minha mãe não soube. Foi para o céu e não soube o que fez. Talvez Deus revelou para ela lá, mas eu não sei. Eles também fecharam o segredo e ficaram comigo até o fim. E graças a Deus eu não apanhei, porque escondia a palmatória. Então a gente era assim. Aprontava. E eu fiquei pensando, meu pai nunca privou de qualquer um de nós entrar na casa dele. E se você é pai, sabe do que eu estou dizendo. Você tem muitos filhos, seu filho está aprontando lá, mas ele volta para sua casa. O outro é bonzinho, volta para casa.
Ah, mas o outro aprontou o dia inteiro, o outro ficou o dia inteiro orando. Os dois sentam na mesa e comem a mesma coisa. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos tratados por filhos. E filhos têm direito à mesa do Pai. Agora é claro que nós vamos tratar nossos filhos segundo aquilo que eles nos tratam. Qual é a atenção que você dá mais? É para o bonzinho ou para o malzinho? Não é para o malzinho? Aí o bonzinho diz, eu não faço nada, você nunca me dá atenção. Eu disse, pois é, porque você eu confio, não precisa, mas isso aqui eu tenho que ficar com o olho grudado nele. Minha mãe dizia que ela tocava piano na igreja de Monte Castelo, quando a gente estava lá. Ela tocava com um pé no pedal e o outro pisando na minha calça, para eu não sair por baixo dos bancos. Para ir comprar quebra-queixo. Para lutar, eu gostava naquele tempo, telequete. Quem assistiu telequete? Eu dava tacles, voava assim nos peitos dos outros. Eu era o Ted Boy Marino. A gente tinha o Verdugo, a gente tinha todos os personagens. Coitado do Verdugo, apanhava porque só. E a gente brincava lá na frente, eram meninos. Nós somos filhos. E se nós que somos maus, sabemos das boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o Senhor dos céus dará o Espírito Santo a quem lhes pedir. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo cuidado, irmãos, que jamais aconteça, escute, isso aqui é importante, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. Então, quando a Bíblia diz perverso coração, ela está dizendo de incredulidade. Que vos afaste de Deus vivo. É a incredulidade que reina no coração das pessoas que os afastam de Deus. E quando Jesus Cristo entra no meio dos seus discípulos, todos ali, cabisbaixos, querendo voltar para os seus serviços, achando que tudo estava findado, que toda aquela vida de 3 anos ali, seguindo aquele homem que se dizia ser o Senhor, e agora está morto, que dizia que tinha um reino e está lá num túmulo. Nós nos frustramos, seguimos em vão, estamos perdidos, mas, graças a Deus, Jesus aparece. E quando Ele vem, qual é a primeira coisa que Ele faz? E vendo eles daquele jeito, pensando em voltar, pensando em desistir, pensando nisso, pensando naquilo, o que vai ser de mim, o que não vai ser de mim, ai de nós, aí Ele diz assim, e Ele lhes repreendeu a incredulidade. E disse, se vocês crerem em mim, aleluia, estes sinais vos seguirão. Vocês expulsarão demônios no meu nome. Vocês beberão coisas envenenadas e nada lhes fará mal. Vocês irão em meu nome, e se vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, aleluia. Se creres em mim, se vocês não tiverem incredulidade, se vocês crerem em mim, eu vos farei, aleluia, pescadores de homens. E agora, com a incredulidade tirada da mente daqueles homens, eles agora cheios da visão celestial e cheios do Espírito Santo, curaram enfermos, ao ponto de Pedro passar e a sombra do seu corpo curar pessoas. Então não é uma questão de você entrar no reino dos céus, é uma questão de você entrar no reino de Deus. E Jesus fez isso, Ele tirou a incredulidade, agora o reino de Deus entrou neles, e agora eles estavam carregando o quê? O Senhor dos Senhores dentro. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E hoje de manhã nós falamos sobre a questão das carnes, nós falamos como o diabo tem roubado de nós, sugado de nós, esse poder do reino, mas nós fomos chamados para a glória, não fomos chamados para orgias, não fomos chamados para essas coisas, mas enquanto essas coisas estão vivas dentro de nós, nós somos
vamos dizer assim, nós somos tolhidos de exercer um reino de poder com as boas obras de Deus, porque as boas obras do Pai são para nós, os seus filhos, a herança de Deus é para você. Nós somos filhos de Deus. E nada vai nos roubar, porque esse direito foi de nascença. Você pode condenar uma pessoa à cadeira elétrica. Ele pode ir para aquela cadeira elétrica, ele pode morrer. Mas enquanto ele estiver ali naquela cadeira elétrica, morto, os filhos receberão a herança dele. Porque você não pode tirar a filiação de alguém. Porque ser filho é nascer de novo. E nossa salvação é o novo nascimento. Aleluia. Tendo cuidado para que não haja entre vocês qualquer coração perverso de incredulidade que vos afaste. Então é a nossa incredulidade, é o nosso pecado que nos afasta de Deus. Deus não se afasta de nós. Mas quando nós nos afastamos dele, nós vamos perdendo a sensibilidade dele. Nós vamos perdendo a comunhão com ele. E agora que nós estamos aqui, nós só vemos o quê? Porcos. Nós só vemos bolotas. Mas se voltarmos para o Pai, nós veremos a glória. Tenham cuidado. Essa palavra é o seguinte: discernam através do olho como órgão da visão. Ou seja, percebam pelo uso dos olhos, olhem, percebam pelos seus sentidos as verdades de Deus. Descubra e conheça Deus pela experiência. Aleluia. Vir com os olhos da mente. Tenha o poder de entender as coisas que são mais lindas para você. Discirna, observe, volte os pensamentos ou dirija a sua mente para uma coisa e considere aquilo como o melhor da tua vida. Não importa o que você fez. Importa o que você vê. E se renda a isto. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Enquanto há tempo. Eu tenho aqui hoje o privilégio de ter dois primos que eu amo muito. Adonai, Adelmo. Adelmo, muitos conhecem. Tem algum cliente dele aqui? Paciente. Glória a Deus, eu sou um deles. Toninho, você também. Quem conhece o doutor Adelmo sabe, não sabe? É o melhor médico de Campinas. Meu primo. Eu quero dizer para vocês que eu nunca vi uma pessoa tão maravilhosa quanto ele. Coração cheio de amor. E quantas vezes moramos juntos, né, Adelmo? Quantas vezes eu vi ele chorando porque morreu um paciente. Era o nível de contato que ele tinha com os pacientes dele. Ele se dava para ver alguém liberto. E o irmão dele não está aqui hoje, está na glória. Almeida. Almeida tinha mais ou menos a minha idade, 2 anos mais velho que eu. Eu me lembro, Donai, quando nós íamos para o hospital, meu primo contraiu um câncer de medula. Teve uma, como é que chama? Uma transplante. Viveu por um tempo, mas aquele câncer voltou. Um dia eu estava com ele no carro e eu falava para ele assim: Almeida, Deus tem um plano. Meu primo estava muito ligado na tecnologia. Eu nunca esqueço que ele me disse, ele falou para mim assim: rapaz, com todo respeito, Deus tem muito para se preocupar. Olha toda a criação dele. Você acha que ele vai ficar preocupado comigo? Eu disse: vai.
E nós conversamos muito naquele dia, só eu e ele. Ele disse: eu não consigo crer nisso. Mas você foi criado na igreja. Eu não consigo crer. Tá bem. Eram muitos amigos. Talvez meu melhor amigo. Toda a minha vida. Então aquilo doía em mim. Mas eu respeitava. Nos seus últimos dias, eu nunca vou esquecer. Só eu e ele. Ele pediu para a esposa sair, pediu para os filhos saírem, ficou só eu e ele. Ele chega perto. Botou minha mão, pegou na minha mão e disse: Deus me aceita de volta? Mas por que você está me perguntando isso? Porque eu fui ruim. Porque eu não fiz nada por ele. Ele me aceita de volta. Eu preguei essa mensagem para ele. E conforme eu fui pregando para ele, ele segurando a minha mão, eu disse: Almeida, você quer Jesus, você quer que Jesus esteja com você? Você quer voltar para Ele, porque você nunca saiu dele? Mas você quer reconciliar com Ele hoje? E eu fui falando do Evangelho para ele, disse: eu quero, hoje. E ali ele orou comigo. E a oração dele foi essa: me perdoa, Deus, porque por tanto tempo eu vivi sem crer. Mas hoje eu creio. Hoje eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero te dizer que eu preciso de Ti. E eu chorava com ele. Sua mão apertava a minha. E quando nós terminamos aquela oração, ele olhou para mim e falou: paz, eu nunca senti tanta paz na minha vida. Porque Jesus diz isso: vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque a paz que esse mundo te dá é passageira, mas a paz que eu te dou é eterna. E naquele dia eu dei um abraço nele, ele foi embora. E aí no outro dia eu lembrei de algumas coisas. Eu liguei para ele cedo e disse: Almeida, posso falar com você? Ele disse: pode. Como você está? Estou melhor. Ele disse: glória a Deus, eu tenho umas coisas para te dizer. E sabe o que ele disse? Ele disse assim: não precisa. Eu disse: por quê? Porque a noite toda Jesus falou comigo. Aleluia. E se você não sabe as coisas que ele me disse, Beto? Ele me chamava de amigão. Você não sabe as coisas que ele me disse. Eu estou firme. E eu estou com Jesus. E dias depois, o Senhor o levou. Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçam os seus corações. Creiam em Deus. Volte-se para Ele, que é misericordioso em perdoar. E a nossa salvação está no espaço de uma oração. E o nosso perdão está a um passo de nossa confissão. Não há momento, não há tempo, não há... Para Deus isso não é o importante. Para Deus é que Deus ama um coração quebrantado, um coração arrependido. Como está o teu coração hoje? Como você se sente diante do altar do Altíssimo? Você se sente longe, condenado? Mas eu te digo para você: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se o Senhor de todo o universo, o Deus da nossa vida, quiser salvar você agora, aos 80 anos, quem impedirá? Quem vai levantar o dedo contra ele e dizer: é injusto o que o Senhor está fazendo?
Pode alguém dizer ao Senhor, ao oleiro, o que fazer com barro? Não. Nós deveríamos nos regozijar. Sabe, encerrando essa mensagem, sabe o que o outro filho do pai do filho pródigo fez? Ele está dando uma festa para ele. Isso é injusto. Eu estou aqui, nunca ele mandou matar um cevado para mim, nunca ele pôs um anel no meu dedo, nunca ele mandou me vestir, nunca ele mandou me banhar, nunca me deu uma festa. Ele disse: meu filho, você está aqui, você está comigo, tudo isso aqui é seu. Você poderia pegar quantos bezerros você quisesse, você poderia pegar quantas vestes você fizesse, você poderia chamar festas quantas vezes você quisesse, mas esse teu filho estava perdido e foi achado. Aleluia. Então vamos nos regozijar, porque Jesus acha as pessoas, não porque Ele é injusto de não fazer para mim o que Ele fez por aquela pessoa. Aleluia. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliação. Tenham cuidado para não vos afastar do Deus vivo. Mas a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, a estes darei a coroa da vitória. Aleluia. Para quem sirva essas palavras, que ela produza salvação em você, que ela produza reafirmação em você, que ela produza algo novo na tua vida. Porque 1 minuto com Jesus pode valer mais do que 80 anos sem Ele. É a presença, é a presença, é a glória. Deus não nos fez para esta terra do jeito que está, Ele nos fez para uma terra gloriosa. Tanto é que quando Deus terminar todas as coisas e tudo for entregue e for colocado diante dos seus pés, que o Filho vai fazer isso para o Pai, então Ele fará novos céus e fará nova terra. Aleluia! Então o nosso destino não é aqui, o nosso destino é o céu, o nosso destino é reinar com Ele. Não importa como nós tenhamos vivido, mas Ele viveu para que nós vivêssemos. Este é o Evangelho da graça, esse é o Evangelho de poder, e todo aquele que recebê-lo, todo aquele que confessar, será salvo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, por que ficar sendo condenado quando nós temos proposta de vida eterna? Se você está aqui hoje à noite, se sentindo condenado, se sentindo como que perdeu tempo na tua vida, se sentindo que por causa da maneira que eu vim, eu não sei se eu sou digno de ir para o meu Pai, mas eu quero lhe mostrar uma figura hoje à noite. Teu Pai está assim para você. Decida-se, volte para Ele, entregue tua vida para Ele. Decida-se, volte para Ele, entrega a tua vida para Ele, porque Ele é mais que vencedor.